Olá, meu querido, olá, minha querida. Meu nome é Juliane Silva e estamos aqui hoje no programa Meditando na Palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele me conduziu a trazer uma palavra de ânimo para você, uma palavra de esperança para você. E nós vamos meditar no livro de 2 Samuel, numa parte da história do rei Davi. Deus deseja hoje dizer para você e ministrar ao teu coração que por mais que você tenha falhado em algum dado momento, em um determinado momento da sua vida, por mais que você tenha pecado e você se encontra sofrendo essas consequências, se você se encontra triste consigo mesmo, Deus diz para você neste dia que nem tudo está perdido para você, meu amado. Nem tudo está perdido para você, minha amada. No capítulo 11, a partir do capítulo 11, lá do livro de 2 Samuel, nós vamos ver o rei Davi, que a Bíblia mesmo diz que era um homem segundo o coração de Deus, e ele comete um pecado. Ele conhece Batseba, a esposa de Urias, e ali ele se apaixona e comete adultério e, consequentemente, acaba enviando o marido, o esposo da Batseba, Urias, para frente da batalha, onde ele acaba morrendo, o Urias ali. E ele, como rei, ele se utiliza, da sua posição para conseguir o seu intento, para conseguir ali consumar os seus atos que estavam totalmente em desacordo à vontade de Deus, Além de cometer o adultério, ainda mandou um homem inocente para frente de batalha e acaba ali o Urias morrendo. E ele se utilizando da sua autoridade, achando que as pessoas não estavam vendo isso, mas nós devemos sempre ter em mente e não nos esquecermos que os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares. Nós podemos até esconder as nossas falhas, esconder os nossos pecados das pessoas que nos cercam por um determinado tempo, apesar de que todos aqueles que estão ao nosso redor, eles sofrem a consequência do nosso pecado, a nossa família, os nossos filhos, todos sofrem a consequência do nosso pecado. E o que Davi estava tentando fazer era esconder o seu pecado, utilizando-se da sua posição. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Não podemos esconder as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados do Senhor. E devemos sempre ter em mente, sim, que não importa a posição que nós ocupamos diante do Senhor, diante dos homens, os olhos do Senhor estarão, e como Ele é um Deus justo, Ele trará juízo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso, o fato dele ser um homem que andava conforme o coração de Deus, a Bíblia nos diz que ele não ficou isento do juízo de Deus por causa disso. Então, você não fique achando, seja lá qual for a sua condição, ou porque você é muito amado por Deus, ou porque você prega muito bem, ou porque você ocupa posição tal, que as consequências do seu pecado, elas deixarão de existir. Não, meu querido, elas não deixarão de existir. As consequências do pecado, elas vêm. Elas são dolorosas, elas são danosas, e por mais que o Senhor nos ofereça perdão, essas consequências, elas não deixarão de existir. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Natan para repreender Davi em relação ao que ele tinha, em relação ali àquele pecado. E o profeta Natan foi e repreendeu. E a Bíblia diz que Davi, ele teve consciência do que ele tinha feito. E a criança, a Batseba, ela engravidou, e aquela criança, ela ficou muito doente. E a palavra do Senhor diz que o rei Davi, ele ficou ali uma semana sem comer, prostrado no chão, se humilhando, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que Deus pudesse ali anular as consequências do seu pecado. Mas Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. Deus já havia dado um decreto para Davi. Deus
Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça, né? E Davi havia jogado o nome do Senhor aos quatro ventos, cometendo aquele pecado. Então a gente vê o rei Davi, ele se humilhando e 7 dias jejuando ali no chão prostrado, mas a criança, ela veio a falecer. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Davi, ele saiu dos seus aposentos, ele se banhou, ele comeu, e muitos ficaram surpresos. Mas Davi estava nada mais, nada menos que aceitando a correção do Senhor. Ele estava vendo que aquilo era uma disciplina para a vida dele. Porque, meus amados, Deus não deseja que a gente se perca, que a gente cometa um erro após o outro. Quando nós falhamos, Deus, como um bom pai, ele vem com a correção para ali nos admoestar, para nos advertir, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente não continue falhando e no final a gente acabe morrendo espiritualmente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ela é a morte. Então Deus não deseja isso para nós. Deus não deseja nos restaurar, Deus deseja oferecer perdão e deseja nos tratar. Então Davi, ele percebeu que estava sendo tratado por Deus, percebeu que aquilo que ele estava sendo disciplinado, e ele aceitou a correção. E a Bíblia diz que depois que a criança morreu, ele ali seguiu a sua vida. Mas depois desse fato, meus amados, nós vamos ver que os outros filhos de Davi, Amnon e Absalão, eles acabaram seguindo esse mau exemplo do pai, né? Davi, a gente vê que ele não em alguns momentos ali da educação com os filhos, ele não foi firme, ele foi falho, omisso em algumas vezes, né, na educação dos filhos. E aí a consequência do pecado e as atitudes de Davi de omissão em relação à educação do filho, a gente vê que ele sofre essas consequências. Amnon, ele violenta a sua meia-irmã Tamar, e isso gera revolta no outro filho de Davi, Absalão. Mas na frente a gente vê Davi sofrendo as consequências do seu pecado. Absalão, ele promove uma revolução contra o rei Davi. A Bíblia diz que ele entra no harém do pai, ele toma suas concubinas diante de todos, e ali isso é um gesto máximo de desonra ao pai. A gente vê Davi sofrendo amargamente, né, dolorosamente as consequências do seu pecado. Mas nós também podemos observar ao longo do livro de 1 Samuel uma coisa maravilhosa. Davi, ele está sempre aceitando a correção do Senhor. Tem até um capítulo, o 16, eu vou ler aqui bem rapidinho, um versículo da palavra do Senhor que diz assim, no verso 10 diz: ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem pois diria porque assim fizeste? No versículo 12 a Bíblia diz: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Então nós vemos Davi aqui em determinado momento dizendo: olha, se eles estão me amaldiçoando, eu não vou dizer o contrário, deixa eles amaldiçoarem, né? Certamente eu estou passando por isso porque algo eu fiz, porque algo eu cometi. Ele estava ali aceitando a correção do Senhor, aceitando a disciplina, sabendo que ele necessitava daquilo. E mesmo assim ele tem esperança, porque ele diz: olha, certamente, né, a Bíblia diz aqui, Deus olhará para a minha miséria e me pagará com bem a sua maldição desse dia. Então Davi sabia que estava sendo corrigido pelo Senhor, que tudo que ele estava passando ali era em razão da consequência do seu pecado, mas ele sabia que Deus era bom, que era benigno, e que Deus certamente, de alguma forma, chegaria com graça e com misericórdia, porque o nosso Deus é assim, Ele está pronto para nos oferecer perdão, e mesmo em meio a nossas situações de amargura, de dor, Ele está presente ali, em todos os momentos. Porque quando Deus percebe que nós estamos arrependidos, aí o Senhor, ele chega com a graça. E foi o que aconteceu com Davi. Davi aceitou a correção como um sinal de arrependimento do seu pecado. Então a gente vê Deus ali nos momentos mais difíceis com Davi. Deus, ele está sempre
pronto para nos perdoar, e quando nós nos arrependemos e aceitamos a sua correção, ele se faz presente ali, nos dando vitória, nos fortalecendo, nos ajudando a nos levantar. Foi o que aconteceu, vocês vão observar no livro de 2 Samuel, Deus concedendo vitória a Davi nos momentos mais difíceis, onde Davi precisava de um verdadeiro milagre ali diante das batalhas, e Deus deu vitória, até mesmo no período em que Absalão se revoltou contra o próprio pai, Deus concedeu vitória a Davi ali sobre o filho. Deus estava sempre com Davi, né? Porque Davi, ele se arrependeu e desejou reatar a aliança perdida com o Senhor em razão do pecado. Porque Deus, quando nós pecamos, meus amados, Ele não tem o desejo de que a gente se perca, de que a gente se acabe naquele pecado. Deus, Ele deseja nos restaurar, Ele deseja restaurar a aliança perdida, Ele deseja reatar a comunhão perdida pelo pecado. Quem deseja que nós nos afastemos do Senhor é o diabo e não Deus, né? Então, mesmo em meio ao nosso pecado, Deus está pronto para nos oferecer perdão. E é isso que nós vemos aqui na história de 2 Samuel. A gente vê Davi sofrendo as consequências do seu pecado, mas vemos um Deus que está sempre com ele, que ajudou Davi ali a pacificar o seu reino, que ajudou Davi a fortalecer o seu reino, e até no momento, né, lá do pecado dele com Batseba, onde aquela criança veio a falecer, a gente vê que Deus, ele deu novamente um filho a Batseba e a Davi, e aquele filho foi Salomão, e a Bíblia diz que o Senhor amou a Salomão. Então a gente vê Deus com a sua misericórdia, mesmo Davi tendo pecado contra ele, quando Deus percebeu que Davi aceitou a correção e se arrependeu, Deus ficou ao lado, derramou graça, deu um outro filho a Batseba. A Bíblia diz que ele amou esse filho, e Salomão foi o rei que substituiu o rei Davi, né? Foi o filho que substituiu. E quando Davi entregou este reinado ao seu filho Salomão, a Bíblia diz que o reino ele estava em paz, estava tranquilo, estava forte. Então isso é um sinal de que Deus havia derramado restauração sobre a vida de Davi. Então a palavra do Senhor, meu amado, minha amada, liberada para você e para mim hoje, é que se você errou, se você falhou em algum dado momento da sua vida, se você pecou contra Deus, aceite a correção do Senhor e deixe que você possa deixar ser corrigido pelo Senhor, que você levante a sua cabeça e possa estar reatando a comunhão perdida com o Senhor. A palavra de Deus liberada para você hoje é de restauração, porque esse momento de dor, de sofrimento, né, de amargura que você tem vivido, Deus está lhe oferecendo perdão, lhe oferecendo esperança e dizendo que Ele vai transformar essa situação em vida, essa situação de morte pela qual você passou, Deus vai transformar em vida, Deus vai trazer vida no meio dessa situação. Então somente aceite a correção do Senhor, corra para os pés do Senhor, tente reatar a sua comunhão. Deus está de braços abertos, esperando você para vocês juntos reatarem a comunhão. Então, a palavra liberada para você hoje é de restauração. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar aquela situação de tristeza em alegria. Então, somente reate a comunhão com o Senhor, se arrependa da sua falha, do seu pecado, aceite a correção do Senhor, não se revolte, né? Deus tem o melhor para mim, para você, nem tudo está perdido, né? Você pode estar achando, mas isso é o fim. O que eu fiz não tem jeito, nem tudo está perdido. Deus está com braços abertos para te abençoar, para te aceitar novamente como filho, para mudar a tua história, como Ele mudou a história de Israel, mudou a história de Davi, trouxe luz e trouxe esperança. Então se anime, porque Deus quer trazer restauração para você, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter ministrado ao teu coração, e até a próxima, com a graça do nosso Salvador.